Desvendamos os mitos e confirmamos as verdades que envolvem as baterias. Deixar muito tempo fora da tomada prejudica a bateria? Deixar conectado o tempo todo diminui a vida útil? O que você pode fazer para a bateria durar mais? E tem muito mais no programa de hoje. No segundo capítulo da série Medicina High-Tech, os surpreendentes avanços no tratamento do mal de Parkinson. Um novo aparelho já está ajudando a melhorar a vida de muita gente, inclusive no Brasil. Tem novidade no mundo dos celulares. As chamadas MVNOs estão chegando por aqui. Hoje você vai saber do que se trata e vai entender por que muita gente está com medo de que os serviços podem ficar ainda piores do que já são. Ainda estamos longe das promessas do governo de um documento digital nacional, mas há alguns avanços. Em São Paulo, as cédulas de identidade estão entrando finalmente para a era digital. O Olhar Digital Plus está começando. Medicina e tecnologia. A combinação das duas reúne algumas das melhores esperanças de uma vida melhor hoje e no futuro. No segundo capítulo da série especial, você vai conhecer alguns dos surpreendentes avanços no tratamento de problemas que afetam o cérebro, em particular o mal de Parkinson. Se a tecnologia muda a vida de tanta gente todos os dias, com entretenimento, informação e coisas surpreendentes, com a Lígia, ela foi além. A tecnologia devolveu a união da família, a liberdade e a retomada da busca dos seus sonhos. Há 7 anos, Lígia foi diagnosticada com mal de Parkinson. O diagnóstico do Parkinson juvenil, que tem por característica a degeneração dos neurônios ainda mais rápida do que em idosos, levou 2 anos para ser decretado. O início foi bastante difícil. A doença, que afeta principalmente a coordenação motora da pessoa, colocou a Lígia em um estado de fraqueza e dependência total. Família é importante, mas aí quando você realmente precisa muito, então você sente realmente o quanto é importante. A ciência sempre buscou formas de interagir com o funcionamento do cérebro, que trafega informações no seu interior através de estímulos elétricos. E foi exatamente com eletricidade que o tratamento do Parkinson com este aparelho atingiu um grau bastante interessante e que já é uma realidade, inclusive no Brasil. Semelhante a um marca-passo cardíaco, o neurotransmissor é implantado cirurgicamente sob a pele e fornece estimulação elétrica a regiões afetadas do cérebro. A bateria é implantada no peito, né? E no cérebro é só um fiozinho que entra no cérebro. É um sistema que tem uma memória e que é possível de produzir um estímulo elétrico de formas diferentes conforme um comando que a gente faz. Assim que ficou sabendo da possibilidade da cirurgia, Lígia viveu uma sensação mista de medo e esperança. Mas não pensou 2 vezes, não. Se eu melhorar, eu quero fazer. A cirurgia é toda feita com o paciente acordado e lúcido. Saber o local exato do implante do cabo eletrodo do cérebro do paciente também envolve muita tecnologia. Os médicos usam uma espécie de GPS do cérebro para encontrar o local exato. E mesmo assim, não é tarefa fácil. Leva de 6 a 8 horas para ser realizado. São técnicas de computação gráfica, de fusão de imagens, de ressonância com tomografia e técnicas de eletrofisiologia intraoperatória. Traduzindo, você consegue, através de um aparelho que chama de aparelho de microregistro, ele consegue registrar a atividade
das células doentes, os disparos elétricos das células doentes. E você consegue, através desses disparos, definir o melhor ponto para deixar o seu eletrodo. O cabo implantado no cérebro é ligado por uma extensão subcutânea desde a cabeça, passando pelo pescoço, até a parte superior do peito, onde é colocado o neurotransmissor, que tem memória, uma antena e bateria com duração de até 5 anos. A estimulação das regiões afetadas do cérebro bloqueia os sinais que causam os sintomas motores da doença de Parkinson. Interessante é que o neurotransmissor pode ser ajustado remotamente para maximizar os benefícios da terapia. Telemetria, que a gente diz, como se fosse um Wi-Fi, né? Para quem não sabe, você consegue colocar o seu aparelho de telemetria aqui e você consegue realizar mudanças ou configurar de forma diferente o seu aparelho, aumentar a intensidade, diminuir a intensidade, aumentar outros parâmetros que vão adequando a linguagem do seu aparelho à linguagem do cérebro. Segundo o Dr. Newton Lara, o implante não cura o mal de Parkinson, mas melhora significativamente os sintomas motores da doença, como a tremedeira, a falta de coordenação, a rigidez do corpo e a lentidão dos movimentos. Esses sintomas motores da doença de Parkinson, eles são minimizados de forma significativa, tá? Você não cura a doença, porque é uma doença degenerativa progressiva. A Lígia é um grande exemplo do sucesso do implante. Como dissemos no início, a tecnologia do neurotransmissor devolveu a ela a capacidade de fotografar novamente, seguir em busca dos seus sonhos e também devolveu sua autonomia. O mais importante também foi as pequenas coisas. Pensar com a minha filha, sabe, poder pegar no colo às vezes, fazer, sabe, arrumar para a escola, fazer a comida, fazer um café. Acho que essas coisas assim do dia a dia que a gente só perde, só quando a gente perde que a gente dá o verdadeiro valor. Essas pequenas coisas que foi mais importante. Conquista aquela questão de você acreditar que você podia sair daquela situação de desconforto, de limitação, assim, porque praticamente eu me doei para elas nessa questão. Hoje elas já não dependem de mim mais para nada. Vale destacar que não é qualquer paciente com mal de Parkinson que é beneficiado pelo neurotransmissor. Mais do que isso, no Brasil, a cirurgia e o aparelho em si são bastante caros. Ainda assim, o Sistema Único de Saúde prevê a cirurgia, mas enfrenta muita dificuldade em conseguir o equipamento para ser implantado no paciente. Tão interessante quanto o tratamento do Parkinson é que pesquisas para interagir eletronicamente com o cérebro estão a todo vapor em todo o mundo. O Dr. Newton nos contou que há outros pontos, outros alvos sendo investigados dentro do cérebro e não só para o mal de Parkinson. Por exemplo, tratar obesidade, né, através desse sistema. Tem países que usam esses sistemas para tratar drogadição, que diminuiria a vontade, o anseio da pessoa utilizar tirar o vício da droga, né? E como é um sistema reversível, ou seja, uma vez que a pessoa já esteja livre da droga, você desliga. Fique ligado, hein? No próximo capítulo da série Medicina High-Tech, você vai conhecer as reconstruções de próteses em 3D, mais um avanço da tecnologia que promete mudar a vida de muita gente em um futuro cada vez mais próximo. Não perca! Daqui a pouco você confere as novidades que estão chegando para as cédulas de identidade. Os RGs estão entrando na era digital. A situação já não é boa. E será que pode ficar ainda pior? Um novo tipo de operadora celular está chegando ao país. Mas para muitos os serviços podem ficar mais ineficientes. Entenda por quê.
E ainda hoje tem os mitos e as verdades envolvendo as baterias de smartphones e de computadores. Deixar na tomada o tempo todo ajuda ou atrapalha? É melhor descarregar tudo e depois dar uma carga completa? O Olhar Digital Plus volta já. Estamos de volta com o Olhar Digital Plus. Há anos, o governo promete a criação de um documento nacional e digital. Ele facilitaria a vida dos cidadãos, que não mais precisariam de vários tipos de identificação. Tudo estaria reunido num lugar só. Essas promessas ainda não saíram do papel, mas pelo menos um pequeno avanço apareceu. No estado de São Paulo, as cédulas de identidade começam a entrar para a era digital. Chegou a vez de São Paulo. Depois do Rio de Janeiro, agora é a vez dos paulistanos terem também uma nova carteira de identidade digitalizada. O modelo promete ser mais econômico e seguro que o atual, e entre as novidades, o destaque fica no código bidimensional impresso na parte de trás do documento. O processo de coleta das impressões digitais e assinaturas é 100% digital e leva poucos minutos para ser executado. Os dados biométricos do cidadão são guardados digitalmente em um banco de dados do governo do estado. A novidade garante que cada pessoa tenha um único documento baseado na sua biometria. Os RGs emitidos no novo formato são impressos em papel especial, com película protetora e borda diferenciada. Além disso, o número do documento aparece em vermelho e negrito para facilitar a visualização. A foto e a impressão digital são mais nítidas do que no modelo antigo também. Mas a grande novidade está na parte de trás. Os dois códigos bidimensionais, similares aos QR Codes, trazem informações da cédula como número, data de emissão, nascimento, nome, nome do pai e da mãe, naturalidade e até validade. Um segundo QR Code impresso no RG dá acesso instantâneo à foto do indivíduo, que é armazenada na nuvem para consulta imediata. Tudo é criptografado, o que garante uma segurança ainda maior para o cidadão. O código só é lido por um aplicativo específico que será usado por qualquer autoridade quando necessário. A precisão dos códigos bidimensionais é acima dos 99%. No Rio de Janeiro, 9 milhões de pessoas já possuem um RG mais moderno. Em São Paulo, a expectativa é de que até o fim de 2014, o novo sistema esteja implantado em todos os postos do estado. Em 2 anos, a estimativa é de que as impressões digitais de 20 milhões de pessoas estejam cadastradas. Você sabia que não existe unicidade nem padrão dos documentos de identificação no Brasil? Pois é, cada estado tem seu próprio RG. Se você quiser conhecer mais detalhes do documento do Rio e até saber como tirar uma nova carteira de identidade, confira os links logo abaixo dessa matéria no olhardigital.com.br. Elas já são realidade no exterior, especialmente nos países desenvolvidos. Por aqui, as MVNOs começam a dar as caras. A sigla corresponde a operadoras virtuais de telefonia celular. Elas funcionam alugando a infraestrutura de outras operadoras e fazendo ofertas de pacotes próprios. A ideia parece boa, porque aumenta a competição e as opções dos consumidores. Mas muitos temem que as MVNOs tornem ainda piores os celulares brasileiros. Saiba por quê. Compartilhar pode ser interessante, principalmente para nós consumidores. Pouco tempo atrás, o anúncio de que novas empresas de telefonia móvel pretendem entrar na disputa pelo usuário brasileiro trouxe à tona 2 conceitos indispensáveis para que o setor sobreviva com qualidade no país: o compartilhamento de rede e as MVNOs. Mais conhecidas como operadoras virtuais, as MVNOs já foram regularizadas pela Anatel há mais de 1 ano. Com esse modelo, empresas sem frequência de rede podem operar na telefonia móvel. Para isso, basta que se aliem a uma operadora já existente no mercado. O conceito é simples. A MVNO usa a rede da operadora X e implementa novos serviços e produtos.
Na prática é isso. Nada muda na qualidade dos serviços de voz e dados, mas o relacionamento com os clientes e até serviços extras oferecidos é que fazem a diferença. Cada operadora virtual deve ter uma proposta diferente e com foco em um público específico e restrito. O conceito de MVNOs já existe no Brasil há 5 anos. Desde então, muitas empresas estudaram a opção, mas ainda assim, a entrada de novas operadoras no mercado é muito devagar, e não só no Brasil. Em toda a América Latina, há apenas 2 ou 3 operadoras virtuais por país. Na Europa, o cenário é completamente diferente, também pela situação da economia local. Mas lá, desde 2005, quando foi aprovado o conceito de MVNOs, só na Espanha, por exemplo, foram criadas mais de 60 operadoras virtuais. O cenário de MVNOs no Brasil, basicamente, o que a gente enxerga é que tem um potencial muito grande pelo tamanho do país, mas também tem muitas barreiras que resolver. Realmente, a parte de tributária, realmente, a parte de, por exemplo, a infraestrutura também poderia ser um stopper, mas realmente Brasil é um mercado que deveria ser bem desenhado, bem estudado para os candidatos a novos operadores virtuais. A Virgin Mobile é uma das MVNOs prestes a desembarcar por aqui. A empresa britânica vai utilizar a infraestrutura da Vivo para iniciar suas operações. Ou seja, a empresa não vai precisar fazer qualquer investimento de engenharia, pegando carona na aparelhagem da brasileira para oferecer seus serviços. De fato, com a infraestrutura atual que tem as operadoras de rede, qualquer uma, elas podem trazer ou fechar acordos com operadores móveis virtuais. Realmente, o crescimento da base de clientes das operadoras móveis virtuais aqui no Brasil está sendo baixinho, está indo muito devagar, então isso não está trazendo muito impacto na qualidade de rede. Mas a Nextel também deixou de ser apenas rádio e agora oferece serviços de voz e dados em 3G. Mas nesse caso, o conceito é outro, também em parceria com a Vivo, mas se trata do compartilhamento de rede. Os compartilhamentos de rede são diferentes modelos de negócio que o mercado desenvolve para aproveitar seus investimentos em infraestrutura de rede. Esse compartilhamento são acordos entre as operadoras para realmente usar as togas ou as serviços de outras ou dar esse serviço para o uso dos clientes de cada uma das outras. O especialista garante que essas negociações não devem gerar qualquer tipo de sobrecarga na rede. E mais, além de gerar uma enorme economia às teles, o compartilhamento de rede garantiria maior e melhor cobertura aos clientes de ambas as empresas que decidirem compartilhar suas infraestruturas. Isso sem ter de ficar à mercê dos investimentos em qualidade de uma única operadora. Realmente é conseguir desenvolver uma cobertura, um grau de cobertura de rede mais rápido dentro de zonas onde eles não estão atuando nesse momento. No final das contas, segundo o nosso entrevistado, com os devidos cuidados e se bem feito, o compartilhamento de rede é benéfico para empresas e clientes. Com isso, as operadoras deixariam de concorrer umas com as outras para oferecer melhor qualidade, o que é o mínimo que se espera e a Anatel deveria cobrar. A competição seria por outros serviços e pacotes especiais. Tanto as MVNOs quanto as redes compartilhadas são esperanças para nós, usuários de telefonia móvel no Brasil, que conhecemos muito bem as dificuldades que enfrentamos ainda hoje. Talvez uma rede única, compartilhada, traria mais qualidade para todos e a chegada de operadoras virtuais faria com que as operadoras se preocupassem um pouco mais em oferecer serviços e atendimentos melhores aos usuários. Pelo menos é o que se espera. Dicas para fazer suas baterias durarem mais. Será que deixar o aparelho ligado na tomada o tempo todo ajuda na durabilidade? E se você não for usar durante algum tempo, é melhor deixar sem carga ou com carga total? É verdade que a cada 2 anos as baterias realmente pifam? As respostas você confere depois do intervalo. O Olhar Digital Plus volta já.
Você já parou para pensar o quanto da nossa vida depende de algum tipo de bateria? Elas estão presentes nos smartphones, nos computadores, nos tablets e em vários outros aparelhos eletrônicos. E existem vários mitos envolvendo a vida útil e a performance delas. Hoje resolvemos desvendar alguns deles. A primeira bateria comercial de íons de lítio foi lançada em 1991 e desde então, com o crescimento dos dispositivos móveis, esse tipo de bateria se tornou a mais comum e ela vem evoluindo. A evolução das baterias segue 3 pilares principais: a vida útil da bateria, a segurança e o custo. Atualmente, as baterias mais comuns são as de íons de lítio porque o lítio é um material bastante atrativo para ser usado como acumulador elétrico. As baterias de lítio não são tóxicas e, diferente das suas antecessoras, não possuem problemas com o efeito memória. Então, esse efeito acontecia porque o cádmio, especialmente, ele, conforme você vai, utiliza, mas não utiliza tudo. Descarrega, por exemplo, você tem 5 horas de autonomia, mas você só usou 3 horas. E depois você volta a dar uma carga e assim por diante. Isso forma um composto chamado intermetálico que isolava o material ativo. Então, mas esse composto era de cádmio. Então, a bateria de lítio é outro material. Então, ele não tem esse problema de efeito memória. Sem efeito memória, não faz o menor sentido esperar a bateria descarregar inteira para carregá-la novamente. As baterias de lítio podem ser carregadas a qualquer momento e por quanto tempo você achar necessário. Toda bateria, seja qual for a tecnologia usada, tem uma vida útil, ou seja, um dia ela vai acabar. As baterias armazenam energia na forma de compostos químicos e, com o passar do tempo, parte do material se torna inativo. A vida útil das baterias é avaliada em ciclos. Cada carga e descarga completa representa um ciclo. No Brasil, as baterias vendidas oficialmente junto com os tablets e celulares são todas certificadas e homologadas pela Anatel. Cada lote passa por 15 ensaios entre desempenho e segurança. Os testes duram cerca de 120 dias. O mínimo exigido de uma bateria são 300 ciclos, mas já se sabe que elas aguentam muito mais do que isso. Algumas ultrapassam os 1000 ciclos de vida útil. O principal fator externo que influencia a vida útil da bateria depois da sua qualidade é a temperatura. A maioria das baterias foi fabricada para funcionar entre 0 e 40 graus Celsius. Nessa faixa não há qualquer perda de desempenho. Temperaturas extremas são maléficas. Muito calor acelera as reações químicas e, consequentemente, reduzem a vida útil da bateria. E muito frio diminui a velocidade das reações. Se você for usar o seu celular muito frio, ele vai ter menor autonomia. Só que para a vida útil da bateria é melhor. Ela não estaria sofrendo os processos de degradação que leva a temperatura elevada. Só que a sua autonomia de você falar todo dia vai ser menor. A mudança da temperatura, a utilização em temperatura dentro daquela faixa de 0 até 40 graus, o que tem a ver com a vida útil da bateria. Quando que ela vai deixar definitivamente de funcionar, não com a preservação da carga que tem lá dentro. As baterias atuais são bem complexas, com sensores de segurança e tensão. O circuito interno é seguro e impede superaquecimento do aparelho ou até casos de explosão. Esses sensores são os mesmos sensores que protegem, vamos dizer assim, sensores, todo esse sistema é o que protege de você pegar e deixar o seu aparelho ligado na tomada durante muito tempo, de não acontecer uma sobrecarga e que esse aparelho venha a explodir por causa dessa sobrecarga. Aliás, exatamente por isso, tome sempre muito cuidado e evite baterias e equipamentos piratas ou de origem duvidosa. Aliás, outro alerta importante é: aconteça o que acontecer, nunca abra sua bateria. Ela é lacrada para a sua segurança. Os materiais que estão lá em contato com o oxigênio do ar podem sofrer combustão interna e pegar fogo. O processo eletroquímico das baterias é contínuo. Assim, mesmo com o aparelho desligado, a bateria perde energia armazenada. Claro, quando ela é requisitada pelo dispositivo, o gasto é muito maior. Esse fato serve para outro alerta.
nunca guarde uma bateria descarregada por muito tempo. Na verdade, a bateria ela não foi feita para ficar descarregada. E daí, os processos eletroquímicos que acontecem nela, eles vão acontecer numa escala diferente do que quando ela tem alguma carga. E daí, isso daí vai deteriorar a bateria um pouco mais rápido. Como dissemos no início, as baterias vêm evoluindo ao longo do tempo. A questão é que a evolução dos dispositivos móveis e da microeletrônica é muito mais rápida. Nas baterias, o processo de pesquisas e desenvolvimento é lento, mas ainda assim, o futuro das baterias promete. É muito mais provável que você encontre um desenvolvimento no dispositivo móvel que vá promover economia de energia e prolongar o tempo de funcionamento dele com a bateria, do que a melhoria da tecnologia da bateria. Para se ter uma ideia, somente a substituição das telas de LCD pelo novo OLED vai representar uma economia energética nos dispositivos móveis da ordem de 25%. Para nós, usuários finais, a sensação vai ser de maior autonomia de bateria. Se você tiver mais dúvidas sobre baterias ou dicas importantes, participe do nosso fórum, onde centenas de fãs de tecnologia como você trocam informação diariamente. Acesse e confira. Quem passeia pelas páginas do Olhar Digital já percebeu que tem novidades por lá. Nossa seção de downloads está ganhando reforço. São muito mais softwares num layout fácil de navegar. Usando o nosso instalador, você ainda ganha em velocidade. Os programas baixam muito mais rapidamente para serem instalados no seu computador. Acesse, confira e aproveite. Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!